Bem-vindo à Tribo TDAH, o podcast que perfoca na sua vida. Eu sou a Tata Finoto. Esse é o podcast para você que é desatento, hiperativo e impulsivo e deseja descobrir mais sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Essa é a nossa tribo, o nosso lugar para aprendermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH, mas quer nos entender melhor. Hoje nós vamos terminar de falar sobre TDAH, açúcar e doces. Então, vem entender todos os mitos envolvendo os açúcares e também se temos ou não um paladar mais infantil. Olá, tribo, tudo bem? Aqui é a Tata Finoto e hoje tem mais um episódio da Tribo TDAH para você com um assunto bem interessante, que é para falar sobre doces, para falar sobre açúcares. Então vamos lá que tem bastante coisa para falar. Mas antes, alguns recadinhos bem rápidos. Esse episódio faz parte da campanha O Podcast é Delas 2022, da Domênica Mendes e do Rodrigo Basso. É lá do site O Podcast é Delas, que faz todo ano uma campanha para trazer mais vozes femininas para a podosfera, incentivar as mulheres que fazem podcast, tanto mulheres cis quanto mulheres trans e pessoas não binárias mais alinhadas ao feminino. Então, enfim, é uma campanha bem grande. Eu participo dela desde que a campanha começou, quando eu estava com outro podcast ainda, e todo ano eu faço questão da Tribo TDAH participar dessa iniciativa, porque é assim, a maior iniciativa da podosfera e é uma causa extremamente justa que a gente precisa de mais mulheres no microfone, mais mulheres convidadas, enfim. E também, se você não conhece, tem lá no site do Podcast Delas, tem um banco de podcasters com todas as mulheres, ou na verdade com muitas mulheres para você, se você tem o seu podcast, para você convidar, se você está precisando de uma editora, você encontra lá também. Eu tô lá no banco de podcasters também, se você quiser um dia me convidar para participar do seu podcast, enfim, eu adoro convites. Mas tem um monte de gente especialista em várias áreas, de repente você não sabe quem chamar para o seu podcast, ou mesmo o seu podcast no mês de março, se você não souber da campanha, entra, vai lá, cadastra e procura mulheres para convidar. E eu não posso deixar de falar dos nossos TDAH Hypers, os nossos apoiadores, que, como eu já falei tenho falado nos últimos meses, desde o ano passado, nosso apoio tá lá só no Apoia-se Agora, e se você for um TDAH Hyper, um apoiador da Tribo TDAH, você tem direito a votar nos episódios. Esse episódio foi escolhido pelos nossos TDAH Hypers, você ouve seu nome, você recebe os episódios adiantados, você pode participar de gravações da Tribo TDAH, e, além disso, a gente está com quase 80% da próxima meta alcançada. Então, se você não é apoiador, corre lá no apoia.se/Tribo TDAH e contribui com a Tribo TDAH. Você pode contribuir a partir de R$3, é menos do que um cafezinho. Ou você pode, assim, com R$10 mensais, você já entra no nosso grupo secreto de apoiadores, você recebe os episódios antes, você pode conversar com um monte. A gente tem mais de 150, mais de 160 TDAHs conversando lá no grupo sobre absolutamente todos os assuntos, tirando dúvidas, mandando dicas, falando um monte de coisa, enfim. E quando a gente alcançar essa meta, essa próxima meta, a gente vai ter lives TDAHs. Então vão ter conteúdo com streaming para interagir, para conversar, para bater papo, para, sei lá, cantar junto um dia de karaokê, para fazer joguinhos online, para só se divertir, ser TDAH e conhecer uma galera que é divertida fazendo coisas legais e relaxando um pouco também na internet. Então, vai lá em apoia.se/Tribo TDAH, apoia a nossa tribo. E os nossos apoiadores recebem parabéns nos aniversários deles aqui na Tribo TDAH. A Lu, que fez aniversário dia 12 de março, Sara, que faz aniversário dia 19 de março, Michel Calor, que faz aniversário dia 21 de março, Taia Brantes, que faz aniversário dia 26 de março, a Mauri, que faz aniversário dia 28 de março, e Natália Nhan, que faz aniversário dia 31 de março. Parabéns, parabéns, parabéns! Muitas, muitas, muitas felicidades pra vocês e beijos super especiais da Tata. Então agora vamos lá pro episódio? No último episódio a gente falou sobre um grande mito de que açúcar causa TDAH e a gente já comprovou várias vezes que isso é falso, é extremamente falso e é uma mentira que dura mais de 50 anos já. E como é normal e é até aceitável o nosso cérebro
TDAH por causa do déficit de dopamina no nosso cérebro, a gente até querer mais açúcar. E também a gente já falou de um estudo que pegaram 2 grupos de crianças TDAHs, deram açúcar para um grupo e deram um substituto que não era açúcar para o outro e que elas estavam hiperativas iguais. Então isso não faz diferença, nem para quem não é TDAH e muito menos para quem é TDAH. E hoje a gente vai falar sobre dopamina, a relação de dopamina e açúcar no TDAH. Eu trouxe alguns estudos que falam sobre açúcar no TDAH e também algumas dicas interessantes que eu achei. Como eu estava falando, eu terminei o último episódio falando da dopamina e da norepinefrina. Eles são neurotransmissores e eles controlam alguns comportamentos cognitivos de humor, emocionais e respostas à dor, por exemplo, movimentos e ações que a gente faz. Então, eles são super importantes, eles são mensageiros importantes no nosso cérebro para levar essa informação de o que a gente está sentindo, como que a gente vai se comportar, se a gente vai fazer alguma coisa, se a gente está sentindo dor, se a gente está sentindo alegria, como é que a gente está em uma situação, se a gente vai fazer alguma ação, que seja um gesto, alguma coisa, ele leva essa informação para os nossos de um lado para o outro do cérebro e para os nossos músculos, enfim. E especialmente a dopamina, ela é conhecida como o neurotransmissor da felicidade. A gente já falou em outro, inclusive tem um episódio da Tribo TDAH que fala só sobre dopamina, que ele é conhecido também como o neurotransmissor da recompensa. Ou seja, o que significa? Que ele te dá essa recompensa, ele dá essa sensação no seu cérebro de que você fez alguma coisa legal, que você está orgulhoso, que você se sente bem, que você se sente feliz, que você tem essa resposta emocional de ter uma recompensa por um trabalho bem feito, ou por se sentir bem, por se sentir feliz. E ele pode te motivar quando você supera grandes desafios, quando você faz alguma coisa que para você foi muito difícil, por exemplo, e te trazer justamente essa sensação de bem-estar. E aí, com o tempo, como o TDAH e enfim, com o tempo, a dopamina, ela meio que vai treinando a gente, que a gente vai aprendendo aos poucos, desde a infância, quando a gente toma boas decisões, e a gente vai sentindo essa resposta de, eu tomei uma decisão que foi legal, a gente ficou orgulhoso, eu fiquei orgulhoso de mim mesma, por exemplo. E aí isso ajuda também, por exemplo, a você ir melhorando qualidades de liderança, inclusive. Ela é importante para várias coisas. E aí, conforme tem mais secreção de dopamina no nosso cérebro, essa experiência e essa vivência, essa sensação de euforia, de alegria, de excitação, de felicidade, ela vai aumentando e ela vai sustentando cada vez mais comportamentos motivadores, comportamentos positivos. Mas, ao mesmo tempo, pensando especificamente no cérebro TDAH, nada no TDAH às vezes é demais, porque normalmente essa função da dopamina no nosso cérebro, uma das funções dela é manter as coisas sob controle. E o nosso cérebro ele tem um déficit de dopamina já. A gente, comparado com pessoas neurotípicas, essa sensação de gratificação que a gente tem, essa recompensa imediata, momentânea, que a liberação de secreção de dopamina dá no nosso cérebro, esse negócio de, eu fiz uma tarefa legal, eu fiz uma tarefa, eu terminei alguma coisa, vou me sentir feliz, ela dura menos tempo. Mas, ao mesmo tempo, uma das funções da dopamina é não deixar que isso se extravase muito. É manter todas essas funções do cérebro de uma certa forma controladas. E aí, o que acontece no TDAH? Diferente, por exemplo... na verdade, o que acontece entre TDAHs e neurotípicos? Diferente de pessoas TDAHs, a experiência dos neurotípicos com essa dopamina, com essa sensação de gratificação, é uma coisa... por exemplo, enquanto eles fazem alguma coisa mundana, por exemplo, terminou de arrumar o armário.
o cérebro deles não dá uma super resposta de uau, que coisa incrível, nossa, eu consegui, isso era muito difícil. E o cérebro, por causa dessa constante fluxo de dopamina no cérebro, na verdade, essas respostas, secreção de dopamina no cérebro neurotípico, eles não ficam entediados facilmente também. Em compensação, por outro lado, nosso cérebro TDAH, a gente fica insatisfeito muito cedo. A gente tem um pico muito maior de alegria e de euforia, mas aí a gente volta para um estado, o nosso estado basal, ou seja, o nosso estado básico, ele é abaixo do nível neurotípico de estou feliz, estou satisfeito o tempo inteiro. A gente precisa de mais coisa para chegar no nível deles de feliz, e às vezes o nosso extravasa, a gente vai demais, a gente vai além do nível deles, aí parece que a gente é... Por isso que parece que às vezes a gente é 8 ou 80, ou a gente tá desanimado demais, entediado demais, ou pro nível neurotípico, ou às vezes a gente parece estar animado demais e agitado demais, e a gente faz tudo, as últimas consequências, e no topo do mundo. E aí, pro TDAH, é muito comum, às vezes, um desafio, uma coisa que a gente está fazendo que não tem desafio suficiente, que é chato, é entediante, ele perde logo a nossa atenção. Então, a nossa atenção, ela vaga. E isso tem muito a ver com o controle de dopamina no nosso cérebro. A gente fica mais irritado mais fácil, e crianças, às vezes, crianças começam a ficar mais birrentas e de uma forma que ela tá frustrada e ela não sabe controlar a frustração dela. E aí a criança, às vezes, faz birra e ela fica birrenta porque ela não sabe controlar essa frustração dela. Ela não entende, logicamente, que ela tá frustrada, que ela tá entediada. Então, às vezes, ela começa a dar um piti, às vezes ela começa a fazer birra para descontar essa frustração de um comportamento que às vezes é só uma baixa de dopamina no cérebro. O nível de dopamina tá muito baixo. Os receptores de dopamina não estão funcionando e dando uma resposta positiva como funciona no cérebro neurotípico. Então, às vezes, nossa dopamina está muito baixa, a gente sai descontando nos outros e a gente nem sabe por quê. A gente dá aquelas respostas enviesadas, começa a fazer birra, começa a ficar bravo, começa a dar umas respostas super atravessadas e brigar com as pessoas, e é porque a gente está sentindo falta de um certo estímulo no nosso cérebro. E isso é um sinal muito claro que o cérebro TDAH está em um estado de estresse. Tem uma certa angústia, uma aflição, um certo até sofrimento ali naquele momento, naquele estado. E isso é um indício muito claro que está faltando glicose para ativar essa secreção de dopamina. Então, às vezes é muito comum, sabe aquela piadinha de uma pessoa tá de mau humor, dar um brigadeiro para ela? Pro TDAH isso funciona, isso não é uma piada, isso é quase uma piada, aquela meia piada que ele tem um certo humor, mas por outro lado aquilo é meio que a solução dos problemas, porque se você tá de mau humor, às vezes você dá um doce pro TDAH e ele regula a dopamina no cérebro. Ou, por exemplo, vamos supor, você não é uma pessoa que gosta tanto de doce, você gosta de café, mas você coloca açúcar no seu café, isso já tem uma glicose, já ajuda a fazer com que você levante seu humor, você não fica com tanto sono, você fica mais animado. Isso ajuda o nosso cérebro, isso estimula o nosso cérebro. Então, isso possibilita com que pessoas TDAHs, quando a gente consome, e não só açúcar, mas carboidrato também, por exemplo, pães, massas, biscoito, bolacha, enfim, chame do que você quiser, doces, enfim. Porque tanto os carboidratos quanto o açúcar, ele converte rapidamente em glicose. Então, essa experiência que a gente está suprimindo, que quando a gente está em TDAH, a gente está frustrado e a gente está de mau humor, e às vezes a gente está entediado e até, de uma certa forma, inquieto, e às vezes sem motivo, sem entender essa inquietação. Às vezes é falta de um carboidrato, às vezes é falta de um açúcar, de uma glicose, na verdade. Tem um outro fator
também que TDAHs é comum a gente comer constantemente. Não necessariamente a gente respeita os horários de refeição. Às vezes, e o que às vezes acontece muito com TDAH, a gente pular refeições porque a gente não lembra delas, e aí às vezes a gente come demais na refeição seguinte, ou às vezes a gente não para de comer o dia inteiro, e, por exemplo, deixa um saco de salgadinho, ou uma bala, ou alguma coisa do nosso lado, e a gente fica pegando uma coisinha para comer o dia inteiro até, por exemplo, aquele saco de salgadinho acabar, e você colocar a mão, você percebe que não tem nada, às vezes você continua fazendo o que você está fazendo, você vai colocar a mão de novo e perceber pela segunda ou terceira ou quarta vez que já não tinha salgadinho dentro daquele saco e você continuou fazendo a mesma coisa, porque você esqueceu de jogar ele fora, pegar uma outra coisa para comer, enfim. Não necessariamente a comer, o hábito alimentar do TDAH está ligado com fome. Às vezes a gente come por hábito, às vezes a gente come até como uma maneira de compensar o tédio que às vezes a gente está sentindo. Porque, querendo ou não, às vezes, inclusive mídias sociais ultimamente, principalmente o Instagram, eu não sei se com você, ouvinte, tem acontecido isso, mas o movimento de comidas no Instagram é muito alto, principalmente propagandas. Então, às vezes, aquela nossa vontade, você já está entediado, não tem o que fazer, às vezes o seu cérebro associa, não tem o que fazer, vou comer, e às vezes você está numa rede social que está te mostrando comidas maravilhosas com fotos incríveis, dá uma vontade de você comer alguma coisa que você muitas vezes não tem em casa por causa de uma propaganda e não porque você necessariamente está com fome, mas às vezes porque você só está entediado e não tem o que fazer e quer fazer alguma coisa diferente. E voltando, nosso cérebro, coisas diferentes, coisas que não tem por perto, são mais excitantes, liberam dopamina, às vezes só você ter alguma coisa, comer alguma coisa que não é o seu habitual, já vai fazer você ficar mais feliz. Se for uma coisa que não é habitual para você e ainda tem carboidrato ou ainda tem um açúcar, um doce, melhor ainda, sua dopamina vai lá em cima e aí acaba com o tédio, dá vontade de você fazer outras coisas, você fica mais animado, mais feliz, enfim. E, inclusive, existe uma certa ligação, apesar de que ela não é óbvia, mas entre problemas de atenção, problemas de hiperatividade e também problemas de impulsividade relacionado com vontades de comer. Existe uma conexão. Por exemplo, aquele desejo que você tem de comer uma coisa específica. Sempre é alguma coisa que você nunca tem em casa. É sempre assim. Você nunca tem vontade de comer a cenourinha que tá na geladeira. Até porque, muito provavelmente, você já esqueceu que aquela cenoura tá lá na geladeira há 3 semanas e ela já tá criando uma nova cenoura na gaveta da geladeira há algum tempo já. Mas você sempre tem vontade de comer alguma outra coisa, do tipo uma pizza, um hambúrguer, alguma coisa bem mais, eu diria, suculenta, um sorvete, alguma coisa assim. E existem, inclusive, alguns estudos que falam isso, que os baixos níveis de dopamina no cérebro, que inclusive são parcialmente responsáveis por sintomas de TDAH, e a gente já sabe disso, a gente tem menos de transmissão, receptores de dopamina no nosso cérebro, também esses baixos níveis estão relacionados com esse desejo de açúcar e de outros carboidratos e de alguns tipos de alimentos. Justamente porque esses são os tipos de comida que dão um boost, que dão um aumento de dopamina, nos níveis de dopamina no nosso cérebro. Então, isso faz com que a gente fique com mais vontade deles mais frequentemente. Principalmente quando nossos níveis dopaminênicos estão mais baixos. E como TDAH é uma coisa que acompanha a gente a vida inteira, essas vontades são crônicas, porque a gente cronicamente tem níveis mais baixos de dopamina. A gente tem probabilidades muito maiores de comer mais, de ingerir mais carboidratos e açúcares do que outras pessoas, do que neurotípicos. São grupos alimentares que, dando a opção, a gente sempre vai optar por eles e provavelmente não por outras coisas. A gente vai querer aquela comida que a comida tem cara de recompensa. A comida tem cara de... Aquele negócio que você vai comer tem aquela cara de... Eu tô fazendo isso porque hoje eu mereço. E às vezes a gente usa a própria comida para fazer isso. Aquela sensação de recompensa da dopamina, às vezes é um próprio prato de alguma coisa que você quer muito, que você gosta muito de comer. E aí o
o receber, por exemplo, você pediu um alimento no aplicativo, ele chegou, o receber é uma recompensa e a hora que você vai comer já é outra recompensa. E em compensação, as nossas tendências impulsivas do TDAH fazem com que que parar de comer às vezes seja uma dificuldade muito maior, especialmente especialmente para saber o limite de quando que você está satisfeito, enquanto você está cheio, por exemplo. Então, a impulsividade do TDAH muitas vezes faz com que a gente continue comendo, mesmo quando o nosso limite já chegou, já passou, já foi embora, e a gente está bem longe desse limite e a gente continuou comendo, sabe-se lá por quê. E a gente só vai perceber bem mais tarde, quando às vezes a gente já está passando mal. Porque isso tem aquela relação também com uma coisa que a gente fala desde o começo da tribo TDAH, que é o filtro do cérebro TDAH. Aquele filtro de vai dar ruim, que a gente não está regulado, que também é controlado pela dopamina. A dopamina não puxou o freio, ela quer mais estímulo, e ela não puxou o freio do para de comer que não vai dar legal você comer isso tudo e mais aquilo lá e mais aquilo outro. Isso não vai ser bom para você. Então, a gente continua sendo impulsivo, o freio do vai dar ruim não funcionou e a gente perde o limite. Muito fácil. E muito mais fácil do que as outras pessoas. E isso acontece também porque os nossos neurônios, eles não armazenam a glicose. Eles precisam constantemente de um influxo, de mais suprimento dessa glicose. Então, constantemente a gente precisa comer alimentos, por exemplo, açúcar refinado, que, por exemplo, açúcar refinado é uma coisa que afeta imediatamente no nosso cérebro. Ele dá abastece a dopamina com o que a gente precisa, com a glicose e serotonina, por exemplo, e a serotonina também faz a gente ficar feliz. Então, são coisas... açúcar, por exemplo, refinado, com alimentos que têm um açúcar refinado, são imediatamente escolhas para quando você está com baixa de dopamina, com baixa da recepção de dopamina, quando a gente está entediado e tudo, para o cérebro TDAH. Às vezes, inclusive, é a nossa primeira coisa que a gente quer, aquele desejo que você não sabe do que é, mas você vê alguma coisa que tem açúcar, você vai, às vezes sem saber logicamente por que você está optando pelaquilo. Inclusive, eu achei uma curiosidade que eu achei bem interessante, que sob condições normais, essa recompensa de dopamina no nosso cérebro, ela também é conhecida como molécula. Na verdade, a dopamina ela pode ser conhecida também como molécula do prazer ou molécula anti-estresse, que a liberação de dopamina no nosso cérebro, nas sinapses, ela estimula que essa liberação de dopamina na sinapse, ela estimula os receptores de dopamina que, como resultado, eles aumentam aquela sensação de bem-estar que a gente já falou, mas especialmente reduzem o estresse. Então, quando você está estressado, às vezes você come alguma coisa que libere dopamina, um doce ou um carboidrato, ele te ajuda a relaxar e ficar mais feliz e, às vezes, até deixar aqueles problemas de lado. Inclusive, se você é um TDAH adolescente, jovem adulto que está na fase de vestibular, sem saber disso, eu usei essa estratégia no meu vestibular e no meu Enem. Eu tinha levado, pelo menos na época que eu fiz vestibular e Enem, eu podia levar, por exemplo, bala e doce para a sala de aula, que ia fazer a prova. Então, às vezes, no final de cada caderno, eu pegava uma balinha pequena ou um bis e eu comia no fim de cada prova. E entre os cadernos das provas, entre as matérias ou a cada X questões. E isso me ajudava muito a começar a prova seguinte. Pelo menos para mim, a minha estratégia, isso, assim, funciona para mim, não necessariamente vai funcionar para você, mas eu começava sempre a prova pelas matérias que eu ia melhor. Porque isso, sem saber da dopamina, era uma coisa que me estimulava mais. Porque eu terminava a prova sentindo que eu me dei bem. Eu terminava aquele caderno de prova sabendo que aquela matéria eu tinha ido bem. Então, eu fazia uma ordem decrescente da minha melhor matéria para a minha pior matéria e ia respondendo os cadernos nessa ordem.
Obviamente, os últimos 2 ou 3 cadernos, eu já estava desistindo e largando mão, mas eu ainda tinha bala, às vezes, para pelo menos não me estressar naquela situação. E isso me ajudou muito naquela época de vestibular. Talvez para você que esteja ouvindo esse programa, se você for um adolescente, jovem adulto que está prestando vestibular, ou talvez você seja um adulto que está fazendo concurso público, isso funcione para você também. Entender o seu cérebro, descobrir as estratégias que funcionam para você e ver, às vezes, como você pode aplicar isso, às vezes, a situações mais mundanas. Mas, enfim, às vezes até, por exemplo, voltando a falar da dopamina e do açúcar, enfim, às vezes quando você está estressado no trabalho, você faz aquela pausa para tomar um chazinho com açúcar, um chocolate quente no trabalho, ou um café com açúcar, te ajuda a liberar aquele estresse daquela situação no ambiente de emprego, enfim, que está fazendo você se descabelar e ficar frustrado à toa. Mas aí, com o tempo, as pesquisas que eu achei falam, às vezes o TDAH, depois de um tempo, a gente começa a ficar fisicamente e emocionalmente sobrecarregado e saturado. E isso, às vezes, acontece que a gente estoura nesse momento. E aí, então, existem pesquisas que mostram que para os TDAHs, às vezes, uma pequena quantidade de açúcar ajuda o cérebro a voltar, a dar uma reiniciada, assim, e voltar para as condições normais, as condições padrões do nosso próprio cérebro. Que, no fim das contas, o nosso maior objetivo, o meu maior objetivo com esse episódio é a gente ter uma vida mais tranquila, uma vida mais saudável, mas as pesquisas mostram que o objetivo geral é você encontrar uma certa forma de balançar o seu cérebro TDAH, de se autorregular, de ter balanço na sua dieta, no seu cérebro, no seu consumo de açúcares e de carboidratos, para regular a sua dopamina, para a gente não ficar toda hora buscando cada vez maiores níveis e cada vez mais carboidratos e açúcares todo o tempo inteiro. Mas existem níveis que a gente consegue balançar isso. A gente consegue chegar em um equilíbrio saudável para a gente funcionar. E aí eu achei 2 estudos que eu achei interessante, porque raríssimos. Na verdade, eu só achei esses 2 estudos que falam sobre TDAH e açúcar de uma maneira clara, objetiva, que não tinha preconceitos nos estudos. E não tinha também a fake news, na verdade, falando que açúcar causa TDAH. Então, assim, eu procurei a internet inteira, eu só achei esses 2 estudos. Esse primeiro que eu vou trazer, ele é de 2019. Ele foi publicado no Jornal de Distúrbios Afetivos e ele foi feito na Universidade Federal de Pelotas, no Brasil. Por sinal, ele é o primeiro estudo que eu trouxe justamente por isso, que eu quero apresentar justamente por isso, porque ele é um estudo brasileiro. E eu achei esse estudo em inglês. Eu não achei essa versão em português. Então, enfim. Ele foi feito em Pelotas, no Brasil, na Universidade Federal de Pelotas, com colaboração também da Universidade de Medicina da USP, da Universidade de São Paulo, em São Paulo, e na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Então, um estudo brasileiro, gente, que incrível. O nome dele, eu só achei em inglês, o nome dele é Sugar Consumption and Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD, a Birth Cohort Study. Dá para traduzir ele como consumo de açúcar e TDAH, um estudo coorte de nascimento. Como é que ele foi feito? Ele apresentou um questionário para mães de crianças sem TDAH até 6 anos de idade, e era um questionário sobre frequência alimentar. E aí, de crianças de 6 a 11 anos de idade, eles fizeram uma avaliação de desenvolvimento de bem-estar. Isso sempre em conjunto com as mães e pais das crianças. E aí, o consumo de sucrose foi... E aí, ele concluiu, o que a gente já está falando desde o primeiro episódio, obviamente, que a persistência de altos consumos ou aumento no consumo de açúcar entre as idades de 6 a 11 anos não era associado com maiores incidências de TDAH, por exemplo. Ou seja, açúcar
não é igual a TDAH. Consumo de açúcar é diferente de TDAH, mesmo em crianças bem pequenas. E que essa análise que eles fizeram não mostrou associação alguma entre altos níveis de consumo de açúcar em crianças de 6 a 11 anos e incidência de TDAH, especialmente comparado com baixos consumos, tanto em meninos quanto meninas. E esse estudo, o motivo que eu trouxe esse estudo é porque ele é o primeiro, pelo menos, a falar que eu encontrei que ele não queria necessariamente só saber sobre se TDAHs eles têm um efeito por causa do açúcar, mas esse estudo foi feito e ele deveriam ter mais estudos nessa linha, porque ele termina falando que o alto consumo de açúcar por crianças com TDAH não é uma possível consequência, mas provavelmente um fator determinante do nosso transtorno. Ou seja, a gente não tem TDAH porque a gente come açúcar. Em compensação, ter TDAH pode fazer com que a gente tenha maior preferência por açúcar e opte por mais alimentos com açúcar por causa do transtorno. E ele fala isso, não é o açúcar que causa o TDAH, é o TDAH que causa querer mais açúcar. E foi a primeira vez que alguém falou isso que eu encontrei. E foi assim, muito difícil achar alguém que falasse, que tentasse entender essa relação entre TDAH e açúcar. E estão faltando mais estudos para entender justamente isso. Então, assim, o que acontece? Existem mais estudos falando sobre isso? Por que os TDAHs querem mais açúcar? O que a gente, de repente, pode encontrar um universo inteiro de desdobramentos disso, que a gente está falando desde o último episódio, ou nesse episódio por causa da dopamina, por exemplo. Mas imagina a quantidade de estudos que poderiam ter sido feitas e coisas que a gente ainda pode descobrir se a gente partir dessa premissa. E parar de tentar achar que crianças e adultos, por exemplo, ficam mais hiperativos. Não, chega, já provou isso. Próximo ponto é esse. Vamos começar a descobrir mais coisas sobre isso, por exemplo. E aí eu trouxe também um outro estudo, que é o segundo e último estudo que eu vou falar, que ele é um pouquinho mais antigo. Esse é do Brasil, de Pelotas, da Universidade de Pelotas. Ele é de janeiro de 2019. Esse segundo, ele é de agosto de 2018. Ele tem uns 6 meses por aí de diferença entre um e outro. E ele foi feito na Faculdade de Medicina de Carl Gustav Karus. Carl Gustav Karus, alguma coisa assim, enfim, em Dresden, na Alemanha. Meu alemão tá muito enferrujado, eu vou tentar falar o nome dele, porque o nome dele eu só encontrei em alemão, mas vamos lá. Ele chama Über den positiven Zusammenhang zwischen Süßigkeiten und Fruchtgummikonsum sowie Hyperaktivität bei Kindern und Jugendlichen mit ADHS. Que dá pra gente traduzir isso tudo em sobre a relação positiva entre o consumo de doces e gomas de frutas. Gomas de frutas seria o Fruchtgummi, enfim, e hiperatividade em crianças e adolescentes com TDAH. Ele é um estudo feito em 1.187 crianças e adolescentes, e na Alemanha, obviamente, e ele foi observado que essas crianças e esses adolescentes com TDAH, comparado com crianças e adolescentes neurotípicas, consomem mais açúcar mais frequentemente e quantidades maiores, tanto de balas, quanto daquelas balinhas de goma, de frutas. E aí esse estudo fala uma coisa interessante, que uma especulação mais inovadora, que tá sendo uma nova tendência, uma linha que a gente já percebe, inclusive percebeu naquele estudo de Pelotas. Crianças e adolescentes com TDAH têm uma frequência de consumo de bala e de balinha de goma de fruta maior comparado com crianças e adolescentes neurotípicos, para compensar essa necessidade maior de energia. Como um resultado, a gente precisa de mais energia porque a gente tem comportamentos mais hiperativos, ou seja, a nossa hiperatividade não é fruto do açúcar,
Mas por causa da hiperatividade, a gente tem muita energia e a gente precisa de mais combustível para a gente continuar funcionando no nosso nível normal de energia. E também que a gente consome mais para compensar os déficits de dopamina de recompensa em cascata, que ele envolve, por exemplo, a liberação de serotonina e dopamina no nosso organismo. E aí eu quero terminar esse episódio dando algumas dicas que eu encontrei em algumas associações de TDAH internacionais, em alguns sites especializados em TDAH, e eu fui juntando um monte de material e achei algumas coisas que são interessantes. E eu tomei todo o cuidado para selecionar isso tudo, porque, primeiro, você está ouvindo TDAH, se você já está ouvindo há algum tempo, você sabe que eu não sou nutricionista, eu não sou médica, eu não sou psicóloga, eu sou jornalista, eu pesquiso as informações e eu trago isso para vocês, porque eu também sou TDAH e eu tenho interesse nessas informações para me conhecer melhor também. Então eu não daria nenhuma dica para vocês que eu não pudesse usar eu mesma. Principalmente esses 2 últimos episódios sobre açúcar, eu tentei tomar o maior cuidado possível, porque eu não queria cair não só nos mitos de que açúcar causa TDAH, que a gente sabe que isso não é verdade, mas de todos os mitos que envolvem, por exemplo, gordofobia, falando que você consome mais alimentos, você vai ser mais gordo e alguma coisa assim, porque isso não é verdade, a gente já mostrou estudos que comprovam isso. Então eu quis tomar cuidado para essas dicas também não refletirem isso, não refletirem preconceitos enraizados na sociedade que não necessariamente refletem uma realidade. Uma das coisas que eu encontrei, que pode ser uma dica, e que assim, é uma dica básica, eu não estou falando nada mais do que o óbvio. É um momento da tribo TDAH virar propaganda de consumo alcoólico, de beba com moderação. É exatamente isso, consuma com moderação. Tente uma variedade de alimentos, de frutas, vegetais, proteínas, grãos saudáveis na sua dieta. Mas não deixe de lado as coisas que você gosta de comer. No geral, há uma regra, pelo menos assim, nas associações americanas, que os americanos gostam muito de números e ditar coisas por números, eles têm uma regra de 80-20, que significa, para você, desde criança, você ensinar o seu filho a comer, seu filho TDAH a comer com uma proporção de 80% de comidas saudáveis e carboidratos saudáveis, gorduras saudáveis, proteínas, enfim, e 20% comer comidas que são menos saudáveis, mas comer aquela comidinha, aquela besteirinha, aquela bala, aquele hambúrguer, aquela pizza. E isso não é só para criança, é para adulto também. A nossa dieta saudável também envolve besteira. É só tomar cuidado com a proporção disso, não ser 50-50. Ser 80-20. Então, de repente, a semana você come saudável, no fim de semana você pode liberar para você comer alguma coisa, sair com os amigos ou pedir um aplicativo, pedir uma comida que você vai te deixar mais feliz, vai ser como se fosse uma recompensa para você mesmo, você pode ceder um pouco nisso também. Também, óbvio, controlar um pouco o que você come. E isso não é necessariamente só por tipos de comida que você come, mas como são podcasts de TDAH, eu sei que às vezes o comer pode ser um problema, às vezes por causa até de horários, porque a gente fica muito imerso em algumas atividades e a gente esquece de comer por muito tempo. Às vezes, quando a gente come demais porque a gente passou tempo demais sem comer, ou o contrário, às vezes a gente está fazendo alguma coisa muito estressante, a gente come mais do que a gente deveria. Então, uma das estratégias que eu achei interessante é que se você, por exemplo, é uma pessoa que gosta de fazer diário, escrever agenda, essas coisas, pode ser uma estratégia para você fazer um diário alimentício. Fazer um caderninho ou uma agenda que você anota os horários que você comeu, o que você comeu e, principalmente, como você estava se sentindo naquele momento.
E entender, de repente, se você compensa mais, você, de repente, quando você tá mal, você tá meio para baixo, você compensa isso comendo? Ou você come quando você tá feliz? Ou como funciona isso para você? Como é o seu balanço de açúcar e de alimentos? Você tem uma tendência, de repente, a comer mais saudável em um determinado momento do dia, alguns dias na semana, e tem outros dias, de repente, que você come só comida que não é saudável, que você fica mais dias da semana, por alguns motivos, comendo mais besteira. Então, às vezes, para quem gosta de diários e agendas, isso talvez possa te ajudar até um panorama geral de coisas e comportamentos que você faz para encontrar um padrão nisso. E tentar entender o seu próprio padrão e entender os seus comportamentos. Porque, às vezes, comida é um recurso mais fácil para a gente afogar uma mágoa, por exemplo. Para você compensar um dia ruim, para você comemorar um dia bom. É um recurso fácil, muito mais fácil, às vezes, do que você se arrumar para sair, às vezes no meio de uma pandemia e um monte de coisa. E entender esses padrões, entender como a gente funciona, às vezes pode ajudar a fazer com que você tenha escolhas, às vezes, mais saudáveis. E faça acordos com você mesmo que são mais saudáveis também. Outra dica é usar alguma estratégia que ajude no seu controle de impulso. Na minha casa, quando eu era pequena, minha mãe sempre controlou muito consumo de doces e besteiras na minha casa. Então, minha mãe sempre falava que se não tem, a gente não come. Então, ela evitava comprar bala. Na minha casa não tinha refrigerante, até porque eu não tomo refrigerante, mas não tinha refrigerante, não tinha muito doce, não tinha salgadinho, e a gente não sentia falta disso. E quando minha mãe deixava a gente comer, por exemplo, no fim de semana, mas ela comprava aquilo para aquele momento. Então, às vezes fica muito mais fácil você controlar o que você come quando ele não está tão disponível, quando não está tão fácil. Então, às vezes, você não compra besteiras para ir a um momento, quando você quer besteira, você compra para consumir pontualmente naquele momento até aquilo acabar e pronto, acabou. Sabe? E pronto, não tem mais para ficar toda hora, todo dia, voltando no armário para pegar sempre e continuar comendo. Às vezes isso ajuda. Às vezes ajuda você marcar dias, por exemplo, para você comer coisas menos saudáveis. Ou, por exemplo, quarta-feira à tarde é o dia de tomar café com bolinho, alguma coisa assim, comprar um bolo caseiro e levar para todo mundo do trabalho, e aquele dia é o dia de comer um bolo caseiro, alguma coisa assim, por exemplo. Mas não fazer disso um hábito que sempre tem o bolo caseiro e todo dia você vai comer aquilo. Às vezes não comprar coisas que têm porções muito grandes, que vai fazer você comer demais, às vezes você não consegue se controlar e tem que comer absolutamente tudo até acabar. Às vezes ajuda a comprar porções menores também. Uma coisa que a minha mãe sempre falou a minha vida inteira, que eu sempre lembrei, tudo pode fazer mal em grandes quantidades. Se você não tem limite, se você não impõe um limite, se você não tem um equilíbrio e um balanço, absolutamente tudo pode fazer mal. Até água pode fazer mal se você tomar demais. E eu sempre tentei pensar um pouco nisso. Às vezes é mais difícil de controlar. Principalmente quando você começa a morar sozinho, quando você tem mais escolhas sobre a sua dieta e o que comer, e o seu cartão no iFood, por exemplo, seu cartão no aplicativo de comida, às vezes torna as escolhas um pouco mais difíceis, ou o acesso a escolhas menos saudáveis um pouco mais fácil, talvez. Mas continuam sendo escolhas. Às vezes você pode fazer um acordo com você mesmo. E só não exagerar, só não ser demais algumas coisas que não fazem tão bem, por exemplo. Mas não fazem tão bem no sentido de comer toda hora aquilo também. Para quem gosta de alternativas à dopamina, por exemplo, carboidratos e açúcares, na verdade, são só uma das coisas que liberam dopamina no cérebro. Se você for da galera do exercício, se você for da galera da atividade física, algumas atividades ajudam muito nisso. Você passar tempos fazendo uma atividade física que você gosta, alguma
algum exercício que te dá prazer. Sei lá, vamos supor que você é a pessoa do crossfit, você é a pessoa da academia, você é a pessoa da natação, ou não, você gosta de fazer alguma outra atividade física que vai liberar igualmente dopamina, mas te deixa feliz e você não está compensando, por exemplo, uma frustração com alimento. Teve uma época que eu fazia boxe e isso me ajudava muito. Às vezes eu liberava as minhas frustrações com uma luva de boxe num saco de pancada e às vezes isso ajuda a liberar a dopamina. Eu saía todos os músculos doendo, mas feliz e realizada e às vezes, geralmente, eram dias que eu não sentia falta de comer um chocolate depois da janta. Porque eu sinto muita vontade de comer um chocolate depois da janta. A vontade do doce depois da refeição, ela é muito grande. Eu sou uma pessoa que eu sempre falei que eu sou uma formiguinha. Porque eu como qualquer coisa que puder. Se puder, inclusive nas férias, se eu tiver em algum hotel, isso eu já fiz várias vezes, viajando, se tem um hotel que tem panqueca panqueca ou crepe de café da manhã de Nutella com doce de leite, eu vou juntar tudo e comer junto. É muito bom. Meus níveis de consumo de açúcar, você não faz uma noção, eles são absurdos. Quanto mais açúcar, melhor para mim. Enfim, e às vezes eu compensava fazendo alguma outra atividade que me deixava feliz e eu não sentia falta do açúcar. Isso talvez funcione para você. E também tem um ponto que algumas medicações de TDAH funcionam com compulsões alimentares. Inclusive, existe um medicamento que, no Brasil, ele é feito para TDAH, ele é usado para TDAH, mas também alguns médicos receitam para compulsão alimentar, para controlar essa ansiedade de comer toda hora e o impulso, essa impulsividade de, às vezes, não conseguir parar de pegar um alimento e perceber o seu limite de comer só a quantidade que você precisa. Então, alguns medicamentos de TDAH, se você tem problemas de você acha que você come muito compulsivamente, você come demais, talvez, mais do que você deveria, sim, com uma frequência grande, porque todo mundo de vez em quando exagera num rodízio, isso é completamente normal, o rodízio tá lá, foi feito para isso, inclusive. Mas se você acha que você faz isso com uma frequência muito grande, acima das outras pessoas que você conhece, e você é TDAH, talvez seja interessante você discutir com o seu especialista sobre medicação, sobre uma medicação que pode te ajudar em mais de uma coisa ao mesmo tempo e controlar a dosagem, essas coisas. E óbvio, eu tenho que terminar esse episódio falando: consulte um nutricionista. É isso. Vai num especialista, vai num nutricionista, vai em alguém que entende não só de nutrição, mas entende de TDAH também e não vai só te tirar açúcar e falar: a gente vai fazer jejum de dopamina. Se a pessoa falou de jejum de dopamina, foge. Isso é uma besteira, isso é completamente... não tem comprovação científica. Enfim, tente achar alguém que entende que grupos nutricionais você precisa de todos eles, você não é legal ficar cortando comida e te ajudar a ter uma dieta balanceada se você acha que você está perdendo a mão nisso. Ajudar, inclusive, a fazer uma reeducação alimentar. Porque não adianta dieta, não adianta você fazer uma dieta por um tempo e parar. O negócio é a gente saber o que comer, a proporção e como, e as coisas mais saudáveis. Porque não é parando, não é fazendo isso, emagrece e para, ou nem emagrece, mas é que muita dieta, o foco dela é só isso. Mas é um hábito de aprender a comer direito e comer bem. É reeducar o que você come. E os nutricionistas estão aí para isso. Os nutricionistas estudam há muito tempo e tem estudos científicos e existem várias coisas que são importantes nessa área para entender como eles podem te ajudar a se conhecer o seu paladar, o que você gosta, o que você tem acesso, que você pode comprar e comer bem, e é uma coisa que não vai te fazer mal, e principalmente se for alguém que entende de TDAH, que leva isso em consideração, pode entender as suas necessidades de repente querer ter uma necessidade de, às vezes, você quer um pouco mais de doce, às vezes você precisa um pouco mais de carboidrato do que as outras pessoas, e como você pode incorporar isso num comportamento alimentício balanceado, numa dieta do dia a dia balanceada e sem te fazer mal, que isso vai de uma maneira que isso pode te ajudar.
Então fale com um especialista, fale com um nutricionista, enfim. É isso por hoje. Espero que você que me ouviu até aqui tenha gostado. Eu quero saber como são os seus hábitos alimentares. Você é uma pessoa que gosta muito de açúcar? Você tem um dentinho doce? Você gosta de exagerar no açúcar? Você prefere nos carboidratos? Quais tipos de comida você prefere comer, que você mais gosta? Enfim. Então fala comigo em @tributadh, tanto no Twitter quanto no Instagram. E eu quero muito, muito, de verdade, saber o que você gosta de comer. Trocar receitas, passe receitas de coisas saudáveis e que sejam gostosas e que liberem dopamina. Porque eu também tô buscando isso. É sempre bom trocar figurinhas e receitas. E não esqueça que você pode ir lá no apoia.se/tributadh e se tornar um TDAH Hyper, um apoiador da Tribo TDAH, ajudar com que a tribo cresça cada vez mais. Você pode, apoiando, você faz parte do nosso grupo secreto, você recebe os episódios antes, você sabe os temas dos episódios antes, você pode participar dos episódios, enfim, tem um monte de coisa muito legal, além de mais de 150, 160 TDAHs para conversar sobre absolutamente todos os tipos de assunto. É isso aí, eu vejo vocês no próximo mês com um episódio regular, mas esse mês ainda tem um episódio do TDAH Explica também com outro tema diferente para vocês. Beijo da Tata e até a próxima. Tchau! E muito, muito, muito obrigada de coração aos nossos TDAH Hypers, os nossos queridos apoiadores maravilhosos. Gabriel Nunes, Tati Zila, Regiane Ribeiro, Michael Dopiero, André Luiz Carvalho, o Edu Caetano, Antônio Eduardo, Rafa, Daniel Jimenez, Luana dos Anjos, Rafael Nascimento, Mareu, Daniel Rocha, Juliana Velma, Mari Mendes, Andréa Martins, Marina Pullen, Leonardo Loss, Luiz Drummond, Lex MF, Ricardo Bruno Machado, Lívia Cassola, David Freitas, Michel, Brunner Titonelli, Samuel Eduardo, Leila Sassini, Alexandre Maia, Lucas, Mário Lúcio, Júnior Gomes, Nath Ribeiro, Telo Caetano, Alessandro Torres, João Queiroz, Giovana Lima, Matheus Ligabo, Abissai Santos, Aline Coelho, Gustavo Petri, Juliana Costa, Val Armanelli, João Furtado, Raquel Benck, Ivan Luiz, Caio José, Isaac Newton, Paulo Alexandre, Ivan Francisco, Maia Canal, Érica, Letícia Miller, Ana Márcia de Lima, Edson de Carvalho, Thomas Versiani, Tabita Moreira, Ananda Krishna, Diego Quino, Ana Carolina, Sara Fernandes, Alu, Saulo Valori, Madu Silva, Roger Lima, Júlia Nagli, Matheus Braga, Rafael Barreto, Gabriele Varão, Aline Ayumi, Michel Calor, Juliane Oliveira, Jason Silva, Narcisa, Regis Nazi, Nia Lulier, Orlando Gomes, Moza Sodré, Maia de Godoy, Tali, Felipe Horácio, Michele, Felipe Rocha, Bíblia, Ferboni, Roberta, Maria Reis, Ana Rodrigues, Raquel Romaine, Kel Bonassoli, Giovana Primon, Lígia Mariani, Joyce Regina, Ellen, Tieli, Angeli Lucas, Sara Marina, Rebeca Nicotera, Gabriela Monteiro, Arthur Cantarella, Bruna, Jéssica, Fábio Brunetti, Juliana Cano, Mariana de Oliveira, Caroline Duarte, Maria Eugênia, Rodrigo Nowak, Rafael Pinheiro, Paulo Augusto, Marta Martins, Caio Ivo, Cássio Plácido, Maria Luísa, Diego Salomão, Fernanda Tavares, Sabrina de Souza, Marcos França, Taia Abrantes, Marcelo Fragoso, Otávio Ferreira, Helena Gouveia, Diego Fiuza, Matheus Rocha, Felipe de Moraes, Bruno Rezende, Bruno Correia, Luiz Henrique Duarte, André Barcelos, Lincoln, Amauri, Lucas Alves, Lu Fabi, Rodrigo Santana, Marilda, Titânia, Juliana Souza, Ju Roque, Ravenata, Isis Lobo, Nicolas Rossim, Eliane Padilha, Gabriel, Thalita, Keila Melice, Jackson Luiz, Mirella Casemiro, Adalton Silva, Natália Nhan, Biscoito Bolacha, Ela, Gianluca, Ana Terra, Gabriel Felipe, Daniela, Eduardo, Zayane Menezes.